bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pedir para os irmãos abrir comigo, livro de Evangelho de João. Louvado o nome do Senhor. João, irmãos, capítulo 12. Vamos ler somente o versículo 3. Estou bastante alegre de estar aqui, né, irmãos? Confesso para os irmãos que eu estou aqui nessa noite. Eu também preciso de um milagre, né? Se você veio em busca de um milagre, eu creio, irmãos. Eu creio que Deus tem milagre, Ele tem vitória, Ele tem providência. Ele tem providência, louvado o nome do Senhor. Irmão, João, Evangelho de João, capítulo 12, uma passagem conhecida. Eu quero ler aqui o versículo 3. Só o Senhor é Deus. Evangelho de João 12, versículo 3, amém, igreja? A Bíblia diz assim: glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 12, irmãos. João 12, versículo 3. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa daquele cheiro de unguento. Irmão, vamos ler somente aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que viu, Todo-Poderoso. Senhor, Tu me trouxeste neste lugar, Tu conheces a minha vida, conheces a minha necessidade, Pai. E a Tua mão me trouxeste aqui, Senhor. Toma minha direção. Envia o Teu anjo aqui, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. E permita, Pai, que eu venha falar da Tua palavra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem tomar um assento, irmãos. Os irmãos puderem aplaudir, pode aplaudir Jesus. Glória. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, se a gente voltar, irmãos, voltar um pouco na palavra, nós sabemos, irmãos, que o povo, chegou um período do povo que o povo começou a pedir um rei, que o povo começou a pedir, irmãos, um governante. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo era Samuel o profeta. A Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Deus, ouvindo a petição, o clamor do povo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, o próprio Deus, ele fica aborrecido. Porque Deus, irmãos, que queria ser o Deus do povo. Deus que queria direcionar o povo. Deus que queria ser, irmãos, eu posso dizer assim, a bússola, aleluia, o alvo, aleluia, a atenção de Israel. E nós sabemos, irmãos, que um rei, ele é levantado por o nome de Saul. E o que me chama a atenção, igreja, o que me chama a atenção é que chega um período na vida de Saul, irmãos, que a presença, ela sai da vida de Saul. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o próprio Deus, ele vai rejeitar Saul. Ele vai dizer para Samuel: até quando tu terás dó de Saul? Eu já rejeitei. E a Bíblia diz que um espírito, irmãos, um espírito imundo, um espírito que trazia tribulação na vida de Saul, um espírito, irmãos, que trazia um desconforto na vida de Saul. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo, irmãos, foi chamar um jovem, um menino que era tocador de harpa. Era tocador de harpa, e quando Davi, ele tocava a harpa, a Bíblia vai dizer que o espírito imundo, ele batia em retirada. Quando Davi, ele tocava o hino espiritual, os espíritos malignos, ele batia em retirada. Quando Davi, ele louvava os hinos espirituais a Deus, o mal, ele batia em retirada. Irmãos, eu achei interessante que, no contexto, irmão, dessa passagem, que Davi, ele toca a harpa, a Bíblia diz, irmãos, que é o chamado de Davi. A Bíblia diz, irmãos, que
é o momento que Deus ele fala para o profeta, ele encheu ali o chifre de azeite. Porque para enviar o profeta na casa do belenita, na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel ele teme, ele vai dizer, mas se Saul ele descobrir, ele me mata. E Deus ele vai dar instrução, ele vai dar direção para o profeta. E o que me chama a atenção, irmãos, é que na casa de Jessé tinha homem de estatura. Aleluia. Na casa de Jessé tinha homem de aparência. Na casa de Jessé tinha homem que servia o exército, irmão, de Saul. Era homem de batalha, era homem de espada, era homem de peleja. E nós conhecemos a história. A Bíblia vai dizer, irmãos, que passou Eliabe, passou Samar, passou Abinadab, passou todos os jovens, e o profeta ele vai fazer uma pergunta, mas acabaram-se os jovens. Mas acabaram-se os jovens, e Jessé vai dizer, ei, ainda tem um menor, ainda tem aquele que cuida de ovelha, ainda tem aquele que é desprezado, ainda tem aquele que ninguém dá nada para ele. Irmãos, uma vez eu ouvi falar que Davi ele não cuidava somente das ovelhas de Jessé, mas Davi, irmãos, ele cuidava das piores ovelhas. Davi ele cuidava, irmão, das ovelhas enfermas, doentes. E eu fico imaginando, irmãos, que diante da rejeição, diante do desprezo, até os pais de Davi o rejeitavam. Os pais de Davi olhavam para ele e não davam nada para ele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando chega o profeta à casa de Jessé, e manda, irmão, chamar o menor, e manda chamar Davi. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que prepara uma mesa, unge Davi. Eles fazem a promessa a ele, vai ser constituído como rei. Talvez, irmãos, naquele momento era um momento todo especial para Davi. Talvez, irmãos, era um momento, aleluia, que ele ouvia aquelas palavras do profeta. Talvez por um momento alegrava o coração de Davi. Aquelas palavras, irmãos, trouxe alegria para o coração de Davi. Aquela palavra, ela trouxe esperança. Ela trouxe, irmãos, uma promessa para Davi. Mas eu fico imaginando, irmãos, que o dia seguinte Davi ele retorna para o campo. Davi ele retorna para os teus afazeres. E talvez, irmãos, os irmãos de Davi estão olhando para ele e estão zombando dele. Talvez alguém está olhando para Davi e está dizendo, mas não vai ser o rei. Alguém está olhando para Davi e está talvez desprezando Davi. E a Bíblia diz, irmãos, diz para piorar, que no campo, irmãos, cuidando das ovelhas, ainda vem um leão, ainda vem um urso. A Bíblia vai dizer que o leão vem para pegar as ovelhas de papai. Davi, ele peleja, irmão, com o leão. Davi, irmãos, ele peleja com o urso. Davi está passando por desafios. Davi, ele está no campo de batalha, ele está na peleja, ele está guerreando, ele está pelejando. Irmãos, o que me chama a atenção, a gente lê muito, irmãos, o Salmos 23. Davi, ele vai afirmar e dizer, ele vai dizer, irmãos, o Senhor é meu pastor. Davi, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e ele diz, irmãos, e nada me faltará. Eu posso dizer para a igreja que Davi, ele tem experiência. Eu posso dizer para a igreja, irmãos, que Davi não está falando da boca para fora. Davi não está falando o que ele pensa. Davi, ele não está falando o que ele acha. Mas Davi, irmãos, ele está falando o que ele vive. Davi, ele está falando, irmãos, porque ele tem presenciado. Os olhos deles têm visto, irmão, a mão de Deus trabalhar em favor dele.
Davi, irmãos, ele está falando que Jesus, Deus é o bom pastor, porque Davi, ele está vendo o cuidado de Deus. Davi, ele está vendo, irmãos, contemplando o zelo de Deus. Eu fico imaginando, irmão, que até nas portas fechadas, Davi estava vendo o cuidado. Davi estava vendo o cuidado, porque, irmãos, tem coisas que nós precisamos passar. Infelizmente, irmãos, tem processos que nós passamos na nossa vida, que nós não queríamos passar, nós preferíamos não passar por aquilo, mas infelizmente nós passamos, irmão. Mas eu vejo, irmãos, a confiança de Davi. Eu vejo, irmãos, a confiança de Davi. A Bíblia fala, irmão, se me foge a memória no capítulo, no versículo, irmão, 37 de Salmos, por um período, irmãos, Davi, ele vai dizer, aleluia, abertamente, ele vai salmodiar, a tua alma estava abatida, ele vai dizer, oh alma, por que te abates, por que te afliges dentro de mim, oh minha alma, por que te abates, por que te afliges, aleluia, dentro de mim, e ele mesmo responde, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, porque eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. Ele mesmo responde, porque ele sabe que do Senhor tem socorro, do Senhor tem socorro. Irmão, a Bíblia vai dizer, louvado o nome do Senhor, ele prossegue dizendo, eu já fui velho, eu já fui moço, mas eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. Davi, ele está dizendo, irmão, de um Deus que cuida. Davi, ele está dizendo, irmão, de um Deus que zela. Davi está dizendo, irmão, de um Deus que ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o impossível por mim. Ele vai fazer o impossível por você nessa noite. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória. Irmãos, a Bíblia fala no Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, eu depositei a minha causa diante dele, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ele se inclinou, irmãos, ele está vendo, irmão, do que está almejando, ele está vendo, irmão, do que você precisa, ele está vendo o que eu preciso nesta noite, ele está vendo, ele se for preciso, ele se inclina, irmão, e ele vai agir o meu, teu favor, ele vai agir o meu e teu favor, ele vai agir, irmão, ele vai agir. Davi, ele vai dizer, eu esperei com paciência. Se ainda não chegou, espera, confia. Se ainda não chegou, irmãos, vamos acreditar, irmãos, que Deus, ele vai fazer o melhor, Deus, ele vai fazer o impossível. Aleluia. Irmãos, eu acho interessante, o sábio Salomão, ele vai dizer no capítulo 3 de Eclesiastes, que é um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E a Bíblia diz, irmãos, que há tempo para cada propósito debaixo do céu, de nascer, propósito de morrer, o tempo de nascer, o tempo de morrer. É o tempo de plantar, o tempo de semear, de colher o que plantou. E o que eu mais gosto, irmão, é o versículo 4. A Bíblia diz, irmãos, que há tempo de chorar. Aleluia. Há tempo de plantear. Glória. Mas também há tempo de sorrir. E há tempo de saltar de alegria. Há um tempo determinado debaixo do céu para cada coisa. Aleluia, Jesus. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, infelizmente chega o dia mau na vida de todos nós. Infelizmente, irmãos, eu andei pregando muito esses tempos, irmãos, que não vai ser toda hora, irmãos, que vai ter prosperidade, que a geladeira vai estar cheia. Não vai ser toda hora, irmãos, que é só vitória, que é só bênção. Aleluia.
Infelizmente, Deus, Ele permite a dificuldade. Aleluia, Jesus. Eu, esses dias, irmãos, eu estava escutando alguns pregadores pregando. E eles diziam, irmãos, para o crente crescer tem que ser na dor. É só na dor, irmão, que o crente busca Deus. Eita, Jesus. É na dor, irmãos, que o crente cresce. Olha. A gente não queremos a dor, nós não queremos sofrimento, mas é no sofrimento, é na dor que o crente chega em lugares mais altos. Aleluia, irmãos, mas não é como Zaqueu que subiu a figueira, mas é como Jeremias que desceu a casa do oleiro. É como Jeremias que desceu, irmão, como diz em Lamentações, é colocar a boca no pó e pedir, irmãos, a mão amiga, e pedir o socorro de Deus, e pedir, irmãos, a providência dos céus. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu acho interessante. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Marta e Maria eram amigos de Jesus. Não era desconhecido não, irmãos. Era amigo de Jesus. E aí o mensageiro enviou a carta dizendo: ei, aquele que tu amas está doente, está enfermo. Vem depressa, Jesus, vem depressa, Jesus, vem depressa, porque a casa é difícil. Irmão, muitas das vezes nós queremos depressa, eu também quero depressa. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que muitas das vezes não vai ser do nosso jeito. Muitas das vezes, irmão, não vai chegar da maneira que a gente espera, mas é importante, irmãos, que a gente venha entender que Jesus ainda está no controle, que Jesus ainda não perdeu o controle da situação. Eu posso perder o controle, você pode perder o controle, mas Jesus, irmãos, ele não perde. A Bíblia vai dizer que as ondas elas açoitavam os barcos, irmão, a tempestade vai bater, as ondas vai açoitar o barco, mas se Jesus está no barco, fica tranquilo. Se Jesus está no barco, fica tranquilo. Se Jesus está no barco, irmão, fica tranquilo. A Bíblia diz, irmãos, que ele mandou os ventos e as águas se aquietarem. Os discípulos, eles ficaram atemorizados, eles diziam: mas que homem que é esse? Que homem que é esse que os mares, os ventos, ele fala e obedece? Irmão, se Jesus mandou jogar a rede, é porque ele já deu ordem para o peixe. Jesus, irmão, Jesus, ele não perde o controle. Ele não perde o controle da situação. Ele não perde o controle da situação. Glória. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, ele fala para os seus discípulos: ei, Lázaro está dormindo. E os seus discípulos vão dizer: mas se está dormindo, por que iremos lá, mestre? E Jesus vai dizer: ele está morto, ele está morto. Mas nós iremos despertar. Esses dias, irmãos, eu fiz uma leitura lá na sede, que muitas das vezes, irmãos, nós lemos a palavra, mas nós não queremos compreender o que a palavra estava dizendo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando, aleluia, aquele homem, irmãos, aquele centurião, Jairo, ele vai até Jesus, irmãos. Jesus vai dizer para Jairo: eu irei na tua casa. Eu achei interessante, irmãos, que eu vi um pregador pregando. Ele falou que a mulher do fluxo de sangue tocou a hora de Jesus. E ele dizia, irmãos, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus não importa, irmão, se tem nome, se é pobre ou se é uma pessoa doente. Jesus, ele tem prazer em curar. E a Bíblia diz, irmãos, que alguém vai chegar a Jairo e vai dizer: ei, não importuna mais o mestre. Não importuna mais o mestre, porque a tua filha está morta.
E Jesus ele vai dizer, irmão, somente creia. Aleluia. Somente creia, Jairo. Eu irei na tua casa. Eu irei na tua casa, Jairo. Não tenha medo. Irmãos, é necessário que a gente venha entender nessa noite que Jesus ainda está no controle. Jesus ainda está no controle. Nada saiu do controle da mão dele. Nada saiu do controle da mão dele. Mas é necessário, irmãos, que a gente venha entender que na nossa vida também vai vir os dias maus. Salomão ele vai escrever, irmão, se no dia da tua adversidade, se nós mostrarmos frouxos, irmãos, a nossa fé vai ser pequena. É, Jesus, aleluia. Mas que a gente venha, aleluia, pode dizer, clamar a Jesus. Que a gente venha falar para Jesus. Que a gente venha depositar a nossa causa diante de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu queria entrar nas passagens. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequias ele tinha testemunho. Foi lido aqui, irmãos, que mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá, não tardará. É necessário que primeiro faz a obra de Deus, é isso, pastor? Ezequias, irmãos, ele tinha obras. A Bíblia vai dizer que ele assume o reinado, manda arrancar os postes de Baal, os postes ídolos. Aleluia, santifica, irmãos, sacerdotes, homens separados. E envia, irmãos, em Judá para anunciar, para ensinar a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que até na vida de Ezequias veio um dia mau. E não foi poucos, irmãos. Não foi somente uma vez. A Bíblia fala, irmão, da afronta de Senaqueribe. E a Bíblia vai dizer, irmão, para piorar, o profeta Isaías, ele vai até, aleluia, até Ezequias, vai dizer para Ezequias, aí, prepara tudo aí. Glória, glória. Porque essa enfermidade aí tu morrerás. Glória, glória, glória. Essa enfermidade aí tu morrerás. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o profeta fala a palavra para Ezequias, ele vira para a parede, e ele fala, Senhor, lembra-te, Senhor, o quanto eu andei sincero nos teus caminhos, lembra-te, Senhor, o zelo que eu tive pela tua obra, pela tua casa, lembra-te, Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele chorou muito, irmão, ele chorou muito. E a Bíblia diz que a oração dele foi ouvida. E eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite eu não sei como você entrou por essa porta. Mas eu tenho certeza, irmãos, que se nós virar para a parede nessa noite e falar, Senhor, lembra-te, Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu o clamor de Ezequias. A Bíblia vai dizer que Deus ordenou o profeta Isaías, eu ouvi a voz do meu servo. Aleluia, Jesus. Isaías, eu ouvi o clamor de Ezequias, volte até Ezequias e diga a ele, eis que eu ouvi a tua oração e os teus dias vai ser acrescentado. Eis que eu ouvi as tuas orações, e não vai ter velório, Irmão, é importante que a gente venha entender que o maior interessado por nossas vitórias é Ele. O maior interessado pela nossa vitória é Ele. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando o filisteu, quando Golias afrontava o povo, irmão, Davi ele vai entrar no campo de batalha e com a força de Davi ele não derruba o gigante. Irmão, talvez com uma funda e com uma pedra
Israel tem um Deus que derruba gigante, que vence um exército com 300, e Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele está interessado. Ele está interessado. Ele está interessado na tua causa. Ele está interessado. Ei, não pense em você não, que ele esqueceu de você. Eu achei interessante que quando eu estava lendo a Bíblia Sagrada, irmão, vinha na minha mente, que quando o irmão Davi ele fez uma aliança com Jonathan, e a Bíblia vai dizer que no tempo de guerra, no tempo de batalha, havia uma criancinha no colo da mãe. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a criancinha cai do braço da mãe e fica deficiente, e ela é levada, irmão, na terra de Lodebar, e ela é levada, irmão, na terra do esquecimento. Talvez você entrou por essa porta e você pode dizer: ô pregador, mas eu estou na terra do esquecimento. Ô pregador, mas Deus esqueceu de mim. Ô pregador, eu tenho depositado a minha causa, eu tenho sido sincero, eu tenho investido a minha vida, eu tenho investido meu tempo, mas eu estou em Lodebar, eu estou na terra de esquecimento. E Deus ele trouxe um pregador aqui para te dizer: ei, aleluia, Deus ele contempla o teu dia mal, Deus ele contempla as tuas aflições. A Bíblia diz, irmãos, que há tempo que chorar, há tempo que sorrir, há tempo que plantear, há tempo que soltar de alegria, mas na alegria e na tristeza, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Deus ele não abre mão de nós, ele não abre mão de nós. Eu acho interessante, a Bíblia vai dizer, louvado é o nome do Senhor, que Deus falava para Elias: Elias, vai ter com Acabe, e ali estava o mensageiro, a Bíblia diz que ele profetiza, irmãos, contra um poste, contra um altar de Baal, não vai haver chuva, não vai haver orvalho, e a Bíblia vai dizer que prepara Elias para um projeto ainda maior. Fogo vai descer do céu. A Bíblia vai dizer que eles chama ali, irmãos, depois de um período de tempo, os 800 profetas de Baal, 400 de Baal e 400 de Azera. A Bíblia vai dizer, irmão, que Elias vai desafiar. Elias, irmão, ele está confiando no Senhor. Eu posso dizer, irmãos, que o desafio não era fácil. Irmão, mas o que me chama a atenção, aleluia, que os profetas de Baal estão clamando a Baal. Os profetas de Baal estão clamando a Baal, e não há resposta. Mas quando Elias ele clama, irmão, a Bíblia vai dizer que fogo desce do céu. E o que me chama a atenção é que Elias está fazendo o que Deus está mandando. O que me chama a atenção é que Elias está aplicando a tua vida. O que me chama a atenção é que Elias está no campo de batalha, está com espada, está na peleja, irmão, e mesmo, aleluia, Elias fazendo tudo certo, ainda que Elias fazendo tudo certo, ainda veio uma ameaça, aleluia, eles querem cortar a cabeça do profeta. A Bíblia vai dizer que o profeta ele foge, e entra dentro da caverna, e Deus está dizendo: ei, louvado é o nome do Senhor. Deus ele conhece, irmãos, a matéria que nós fomos formados. Deus ele sabe, irmão, que nós somos frágeis. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que no dia da batalha Deus estava com Elias. No dia da peleja Deus estava com Elias. Agora você está pensando o quê? Você está pensando que agora chegou o dia mau, que agora, irmão, chegou a perseguição, que agora a porta fechou, que agora veio os obstáculos, veio o desafio. Você acha que Deus abriu mão de Elias? Não, Deus ele não abriu mão de Elias, mas Deus ele enviou um anjo naquela caverna, e a Bíblia vai dizer que passou um forte vento que esmiuçava a penha, mas Deus não estava no vento. A Bíblia vai dizer que veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. A Bíblia vai dizer, irmão,
que desceu fogo do céu e Deus não estava no fogo. E uma voz vai dizer: Elias, 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 tá difícil, Elias. Irmão, o profeta estava pedindo a morte. O profeta estava dizendo: Senhor, já basta, Senhor. E Deus estava dizendo: ei, muito grande é a tua caminhada, muito grande é a tua caminhada. Ela não vai ter velório, não vai ter velório, aleluia. Em Betânia não vai ter velório, vai ter velório, mas vai sair vai mandar tirar a pedra. Vai ter de arrancar a pedra, vai ter de arrancar a pedra, vai ter de arrancar a pedra, porque Marta e Maria eram amigos de Jesus. Marta e Maria eram amigos de Jesus. A Bíblia vai dizer: se fazerdes o que eu mando, eu não vou te chamarei de servo, porque o servo não sabe a vontade do teu Senhor, mas eu vou chamarei de amigo, eu vou chamarei de amigo. Lázaro, ele não era pastor, Lázaro não era presbítero, Lázaro não era evangelista, irmão, mas ele era amigo de Jesus, mas ele era amigo de Jesus, mas ele era amigo, ele era amigo. Eu fico imaginando, irmãos, que Davi, ele era amigo de Deus, era amigo, porque, irmãos, tudo ele colocava diante do Senhor, tudo ele falava diante do Senhor. Irmão, ele não confiava na força do teu braço. Davi não está confiando na espada, Davi ele não está confiando na funda, Davi não está confiando na pedra, irmão, mas Davi ele vai dizer: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória já é nossa. Glória, Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, louvado o nome do Senhor. O que eu acho interessante, o que eu acho interessante, irmãos, a Bíblia diz que no capítulo 12, irmãos, de João, Maria, irmão, vai pegar o teu unguento, vai pegar o teu perfume. E eu não posso, irmãos, eu não posso acreditar. Eu não posso, irmãos, acreditar que Maria vai pegar esse perfume. Somente, irmãos, para agradecer, irmãos, que o seu irmão foi ressuscitado. Eu não posso, irmãos, acreditar que Maria queria expressar os teus agradecimentos por causa que o teu irmão ressuscitou, não. Mas eu posso imaginar, irmãos, que Maria, ela compreendeu. Eu posso dizer, irmãos, que nenhum deles estavam preparados, irmãos, de ver o teu mestre sendo levado, aleluia, para o Gólgota, para o Calvário. Os discípulos, eles não estavam preparados. Maria não estava preparada. Aleluia, ninguém, irmãos, estava preparado para ver o Cristo, irmãos, sendo crucificado. Mas eu acredito, irmãos, que Maria, ela compreendeu. Ela compreendeu, irmão, do ofício. Aleluia, o projeto de Deus. Aleluia. Ela levou, irmãos, aquela adoração. Ela levou aquela adoração não é para agradecer porque ela recebeu uma bênção. Ela não levou aquele perfume porque ela viu o teu irmão saindo de faixas. Quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que no velório, aleluia, Jesus vendo os judeus chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus, ele se importa. Eu fico imaginando, irmãos, eu costumo dizer isso, que a visão de Maria, ela estava mais ampla.
A visão de Maria estava mais ampla. Ela entendeu, irmãos, que Jesus ele veio com um propósito de se entregar, irmão, naquela cruz para nos dar esperança. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 16, 15, 16 e 17 de João, Glória. ele começa a dizer para os seus discípulos: nem eu venci o mundo. Oh, aleluia. Eu venci o mundo, eu estou disposto. Eu estou disposto a beber o cálice que o meu Pai me deu. Eu estou disposto a beber o cálice que o meu Pai me deu. Eu venci e vocês vencerão. Eu venci, vocês vencerão. Vocês vencerão. E Maria, irmãos, queria expressar a tua gratidão. A Bíblia diz que o perfume era muito caro. Ela falou: eu vou fazer a minha adoração ao Senhor, porque eu sei, aleluia, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, Ele é o ungido. Glória. Eu vou derramar o meu perfume, meu bálsamo, a minha adoração, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é capaz de mudar o quadro da minha situação. Ele é capaz de reverter o quadro. Ele é capaz de pegar o que está lá embaixo e colocar lá em cima. Ele é capaz de abrir a porta onde não tem porta. Ele é capaz de fazer, irmão. Ele tem o poder de fazer. Ele tem a capacidade de fazer. Ele quer fazer por mim e por você nessa noite. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ela derrama o perfume. Ela derrama o unguento. Ela fala: Senhor, eu quero te adorar. Senhor, aleluia. Talvez, irmãos, as coisas não estavam tudo bem na casa dela. Talvez, irmãos, ela estava passando por aflição, eu não sei. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois que Lázaro ressuscitou, os judeus, eles queriam, irmãos, os fariseus, eles queriam matar Lázaro. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles queriam matar Lázaro, porque por intermédio de Lázaro ressuscitar, começou uma perseguição na casa de Maria em Betânia. Talvez as coisas não estavam tudo bem. Talvez as coisas não eram só vitória. Mas mesmo assim, irmão, Maria queria adorar o Senhor. Aleluia. Mesmo assim, Maria queria expressar os teus agradecimentos. Glória a Deus. Irmão, mesmo assim, Maria falou: Senhor, eu quero ofertar diante do teu altar. Eu quero ofertar diante do teu altar. Irmão, você está pensando, a Bíblia vai dizer que na roda estavam os discípulos, estava Lázaro, tinha fariseu, eu não sei, está do céu. Eu só sei que aquela Maria, ela entra no meio do povo, ela busca um espacinho ali. Talvez ela nem podia entrar naquela sala, mas ela pega um vaso de alabastro, irmão, e ela precisa expressar a tua gratidão. Ela precisa, irmão, porque Jesus, irmão, ele se entregou naquela cruz, ele se entregou, é para pagar pelos nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz para a gente ter o direito, irmão, de sorrir hoje, de nós termos uma esperança. Talvez pode estar difícil hoje, talvez pode estar, irmão, porque a Bíblia diz que há tempo difícil, que é verdade, mas também é tempo de sorrir. E é Jesus, irmão, é Jesus que vai fazer esse tempo chegar na minha vida, na tua vida. Eu costumo dizer que é Ele que coloca um novo cântico na nossa boca, é Ele que coloca um hino de vitória, e de louvor a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: ei, que a nossa visão venha a ser mais ampla,
Jesus, irmãos, ele morreu naquela cruz não é somente para nos dar vitória, Ele quer fazer ainda muito mais. Ele quer fazer ainda muito mais. Eu posso dizer para a igreja aí, se você ainda não recebeu, também não chegou o tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chamaram a Jesus, irmão, a Bíblia diz que Jesus ele não foi de imediato. A Bíblia vai dizer, irmãos, que certa feita os discípulos olharam uma pessoa cega e perguntaram para Jesus, mas quem que pecou, o pai ou a mãe, para que nascesse com essa enfermidade? E Jesus vai dizer, essa enfermidade a não ser é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Essa enfermidade tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito, irmão, tem propósito. Deus não perdeu o controle, Deus ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle dessa tempestade, Ele não perdeu, essa tempestade vai cessar, essa tempestade vai cessar, e nós vamos fazer como Davi, sou velho, mas já fui moço, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. Nós vai dizer, irmão, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não erra, Ele não tarda, Ele não falha. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, vou pedir para a igreja se colocar de pé. Jesus, ele não perdeu o controle. Aleluia. Jesus, irmãos, ele não perde o controle. Aleluia. Não perde, irmãos, é só necessário a gente confiar. Eu ouvi, irmãos, o pastor Carlos com o microfone, eu falei, Senhor, não preciso nem pregar, o homem já pregou tudo. Irmãos, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aleluia. Eu já falei, irmãos, por diversas vezes. Todas as aflições que eu passei, irmãos, foi para mim crescer. Aleluia. É claro que eu falo, Senhor, nós não queremos deserto. Nós não queremos aflições. Parece que na nossa vida é tão difícil, na vida de todo mundo acontece, na vida da gente não. Mas eu creio, irmãos, que Jesus não perdeu o controle. Glória. Ele não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. E que nessa noite, irmãos, a gente venha trazer o vaso de alabastro. E a gente venha ver, irmãos, o sacrifício de Jesus. Jesus, irmão, não se entregou somente, irmão, para entregar uma vitória para nós, não. Mas, irmão, ele se entregou pela humanidade. Aleluia. Ele entregou pelos pecadores. Eu posso dizer, irmãos, antigamente eu falava, eu nem sou da época de Jesus, desse negócio, eu nem quero saber de Jesus. Mas a cruz, ela me alcançou. Aleluia. A cruz, ela me alcançou, irmão. O projeto de Deus foi consumado há 2000 anos atrás, irmão, e alguns anos atrás se consumiu na minha vida. Oh, irmão, o plano de Deus, ele é perfeito. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. E Paulo vai dizer, irmãos, ó a profundidade da sabedoria e da ciência. Quem que foi o teu instrutor? Quem que primeiro te deu? Deus, ele falou para Jó, ei Jó, quem que deu a força ao rinoceronte? E quem que forma uma criança, os ossos, dentro do ventre de uma mãe? A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó coloca a mão na boca, ele não tem argumento, Jó não tem palavras, ele não tem palavras para argumentar contra Deus, ele não tem palavra para argumentar contra Deus, ele somente coloca a mão na boca e se cala, ele somente coloca a mão na boca e se cala, e quando ele se cala, Deus começa a agir. Quando Jó se cala, Deus ele restitui o dobro. Quando Jó se cala, irmão, louvado o nome
Jó, Deus ele honra Jó, Deus dá saúde a Jó, e o último estado de Jó era mais próspero do que o primeiro. O último estado de Jó era mais próximo do que o primeiro. Deus abençoe a igreja. Vou passar, pastor. Aleluia.